Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Beatriz Geraldes, parte do grupo técnico do Movimento Plástico Transforma. O Movimento Plástico Transforma é uma iniciativa entre Braskem e Abiplast que visa cada vez mais transformar a percepção das pessoas sobre o plástico por meio de informações corretas, adequadas, e mais do que isso, por meio da educação, né? Então, nosso grande objetivo aí é conseguir trazer informação para as pessoas e mostrar que o plástico, aliado à inovação e ao dia a dia, ele é um material positivo. Antes de começar aqui a apresentação em si, eu vou compartilhar com vocês o manifesto do Movimento Plástico Transforma, para todos vocês terem acesso e conhecerem um pouco mais do projeto. Somos daqueles que buscam ser um pouco melhor a cada dia, que tentam ser flexíveis e repensar até nossas convicções quando elas parecem antigas. Ah, você se identifica com isso? Então você tem muito mais a ver com o plástico do que imagina. Um pouco de informação, descarte correto, uma dose de criatividade e o plástico abre inúmeras possibilidades. Ele está em nosso dia a dia e muito do futuro está nele. O plástico leva oportunidades, o plástico gera renda, o plástico gira a economia, evolui setores, inclui pessoas, viabiliza projetos, realiza sonhos. É essencial, é hype, é fashion. Ele forma, reforma, circula e recicla a maneira da gente pensar o consumo e o planeta. O plástico é o novo. E depois de usado, novo de novo. O plástico inova, o plástico renova, o plástico transforma. Movimento Plástico Transforma. Consciência é a nossa matéria-prima. Bom, depois de compartilhar um pouquinho do que é o movimento e trazer aí o manifesto, o nosso índice de reciclagem mecânica de plásticos, ele é um retrato numérico da indústria, ele é uma pesquisa que nós encomendamos desde 2018 para a Maxiquim, e ele também funciona aí como referência para entender quais são os próximos passos, como que a cadeia pode se alavancar, e mais do que isso, como esse número pode crescer aí ao longo dos anos. Quem faz essa pesquisa é a Maxiquim, que é uma consultoria especializada no setor químico, e hoje o Maurício Jaroski está aqui com a gente, e ele que vai fazer a apresentação do índice. Ao longo da apresentação em si, vocês fiquem à vontade para mandar suas perguntas, que aí depois que for finalizada a apresentação do Maurício, a gente volta e vamos responder as perguntas que tiver tempo hábil, tá bom? Muito obrigada mais uma vez a todos, e Maurício, agora é com você. Tá bom. Bom dia não, boa tarde, pessoal. Obrigado, Bia, pelas palavras e pela apresentação. Vamos então começar, né? A gente está muito contente de poder estar aqui interagindo com vocês, acho que foi, né? Perfeito, vocês devem estar vendo a minha tela. Deixa eu abrir aqui para poder controlar a apresentação. E a gente já começa. Bom, vamos lá. Então, como vocês todos bem sabem, né, aqui a gente vai apresentar os dados relativos à base de 2024, né, a pesquisa que nós fizemos com a indústria de reciclagem mecânica durante 25, né, para pegar, de fato, a fotografia, né, o que aconteceu na setor da reciclagem em 2024. Então, aqui não é um trabalho apenas só de cálculo dos índices, mas também, né, um monitoramento aí do desempenho da indústria de reciclagem, tá? Com alguns números importantes. Perfeito? Aqui a gente começa, tá, pessoal, fazendo assim, alguns aspectos iniciais, né, de como é que a gente conduz esse estudo, né? A gente fala muito na pesquisa, mas isso é um estudo estruturado, do qual a pesquisa é uma ferramenta, né, que nós utilizamos. Para quê? Para a gente ter uma amostra representativa da indústria de reciclagem mecânica de plásticos, e fazer um tratamento estatístico, as extrapolações pertinentes, para a gente chegar,
nos indicadores de desempenho e também nos índices de reciclagem, tá? Basicamente, aqui está em texto, e aqui a gente começa a falar na parte do fluxograma de como a gente calcula o índice, que acaba sendo, de fato, né, o coração do trabalho, né? É os índices de reciclagem de plásticos como um todo e os índices de cada uma das resinas plásticas, né? Mas basicamente, pessoal, para a gente tratar um pouquinho, vocês entenderem, né, basicamente como é que a gente faz esse cálculo do índice, a gente traz essa parte da metodologia. O índice nada mais é do que a razão, né? A razão entre a quantidade de plásticos pós-consumo que nós produzimos, isso sim vem da pesquisa primária, da pesquisa que nós fazemos com os recicladores no Brasil, sobre a quantidade de plásticos gerado. E isso sim é um cálculo, né, que a gente pode até trazer, e vamos trazer aqui para vocês, um pouco mais de como é calculado a geração de plásticos no Brasil para efeito aqui dos índices oficiais de reciclagem de plásticos. Tá? Mas é muito importante a gente entender que para o cálculo de cada um desses índices, a gente acaba tendo metodologias diferentes. A metodologia para a gente calcular a produção nada mais é do que a gente ir para a indústria, fazer pesquisa aplicada do consumo de plásticos, é algo que nós pegamos da pesquisa. Depois a gente também tem um índice de perdas no processamento da reciclagem. A gente vai chegar, logicamente, na produção de plástico reciclado, que vai ser dividida entre a produção de plástico, né, industrial e a produção de plástico, né, pós-consumo. Perfeito? Então, isso é da pesquisa. E a parte da geração, sim, a parte da geração, a gente faz um cálculo muito profundo, muito complexo, que vai nos dar o número da geração de plásticos. Lembrando que a geração de plásticos não é apenas, né, a demanda doméstica de resinas virgens, não é apenas quanto se transformou no Brasil, nós levamos em consideração os produtos transformados que são exportados, nós levamos em consideração os produtos transformados que são importados, né? Então, nós temos aqui um mix de dados para a gente chegar no conteúdo gerado. E depois ainda, né, de todos esses cálculos, nós também fazemos algumas assumptions, né, algumas premissas do quais são, logicamente, os produtos plásticos que são descartados, né, ao longo de um ano, que são os plásticos de vida curta, assim como também a gente faz para os plásticos de vida média e longa, do qual também estão na metodologia, né? Então, a geração de um plástico de vida longa de um tempo para trás acaba aparecendo hoje, né, na geração de 2024, e a gente faz todo esse cálculo retroativo para a gente chegar numa geração que condiza, né, que seja totalmente condizente com o que a gente percebe do mercado. Perfeito? Então, é importante entender algum desses conceitos antes de a gente começar os dados, mas aqui traço exatamente o fluxograma para a gente entender o que é a metodologia da geração em si, né? E aqui é a metodologia da análise de fluxos materiais. Né? Então, essa metodologia, cada ano que passa, a gente consegue ser mais acurado e mais preciso em como calcular a geração de plásticos. Tá? Então, perceba que aqui tem muitas variáveis, né, para a gente chegar desde a demanda de resinas de primeiro uso, até a produção de plásticos transformados, até a demanda de produtos plásticos no Brasil, que a gente considera importação e exportação, né? Até a gente entender quais são os produtos de vida curta, quais são os plásticos que não são descartados, que estão em uso e, portanto, não aparecem na geração deste ano, até os dados de vida longa que foram colocados no mercado anos atrás e hoje, né, em 2024, no caso do ano base do estudo, são sim gerados. Então é super complexo, mas é importante, pelo menos, você sair dessa apresentação entendendo que todas essas variáveis foram utilizadas para calcular, né, a geração de plásticos, que é o denominador do índice de reciclagem. Tá bom? Então agora vamos começar de fato com números, que acho que é a parte que o pessoal aqui está mais interessado em discutir, né? Aqui é uma fotografia de 2024, tá? O que nós temos de faturamento bruto nominal, né, passando aí dos 4 bilhões de reais. Isso representa quase 6%, tá, de recuperação, né, de crescimento frente a 23. Empregos diretos tivemos quase 8%, né, 7,7% de aumento, aí um pouco mais de 20 mil empregos diretos na indústria de reciclagem mecânica.
né, de plásticos. Capacidade instalada, detectamos, sim, né, que a capacidade instalada da indústria como um todo cresceu quase 2% de um ano para outro, de 23 para 24, né, e, contudo, ali a quantidade do faturamento sobre a tonelada produzida de resina reciclada caiu em torno de 1%, né? Então, aí nesse equilíbrio de valorização, desvalorização ou mais produção de reciclado, que é o que aconteceu, né? A gente produziu mais reciclado em 24 do que a gente produziu em 23, aí a gente acabou tendo esse indicador caindo 1,1%, tá? A gente sabe que a gente está num momento desafiador da indústria de reciclagem, né? E eu acho que aqui esses indicadores parecem nos mostrar boas notícias, e são, de fato, né? A gente acabou recuperando um pouco de um terreno perdido em 23, né? E percebam que, por mais que nós estamos em um momento de ciclo ruim, né, do mercado de plásticos, da petroquímica, né, com um excedente de oferta de resina, ciclos de baixa, a gente ainda percebe uma indústria de reciclagem que cresce em capacidade instalada por investimentos que foram decididos e anunciados em 21, 22, né, que são anos ali que a reciclagem performou muito bem, tá? Bom, vamos para números então. A gente vai começar a trazer números relacionados ao volume do mercado, né? Então, em 2024, nós tivemos aí um total de 1.555.000 toneladas de plásticos consumidos na reciclagem. Tá? Percebam, isso é plástico como um todo, 23% desse consumo é plástico industrial, tá? Que são aparas, que são recicladas, né? E o restante, sim, são plásticos pós-consumo, dos quais aqui a gente coloca para vocês muito claro quanto disso é embalagem, quanto disso é descartável e quanto isso são outros produtos plásticos, que daí, no caso, são os plásticos aí, né, os bens, as peças construídas em plástico, né, bens de consumo duráveis, tá? 6%. Mas embalagens representa 67% do total de plásticos consumidos no Brasil, né? Veja bem que isso aqui é o total de plásticos consumidos na reciclagem, considerando ainda a reciclagem industrial, né? Se nós falarmos só de pós-consumo, a gente vai ver que a embalagem representa muito mais que isso, né? Então, dessas 1.550.000 toneladas consumidas, 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão, né, são consumo de embalagens plásticas na reciclagem, tá? E desse 1 milhão, a gente percebe aqui, a gente tem aqui, né, um rateio do que é embalagem flexível e o que é embalagem rígida, tá? Então, ali, um pouco mais de 700.000 toneladas são embalagens rígidas e um pouco mais de 300.000 toneladas foram embalagens flexíveis. Então, esse dimensionamento é super importante para a gente entender o perfil de consumo, né, dos plásticos que são reciclados aí no Brasil, tá? E foram reciclados em 2024. Então, agora a gente começa a fazer, pessoal, algumas análises ainda sobre o perfil de consumo, né? Dentro do perfil de consumo, aqui a gente traz para vocês uma análise da onde vem, né, o resíduo plástico reciclado, né? Considerando que a fonte de informação aqui são os recicladores, a gente tem as informações de quem os recicladores adquiriram isso, certo? Então percebam, logicamente, né, que ali aquele mesmo volume de aparas industriais aparecem aqui como indústria. O restante é consumo de plásticos pós-consumo. Tá? E percebam que nesse rateio, né, que é um pouco mais de 1 milhão de toneladas consumidas de plásticos pós-consumo, percebam que boa parte, grande parte disso, a maior parte disso, as indústrias de reciclagem adquirem dos comerciais de resíduo, ou sucateiros, ou atravessadores, ou, né, existem várias denominações para esse player, que é o player que consegue agregar bastante volume de resíduos plásticos e vender diretamente para reciclagem, né? Percebam também que a gente encontra bastante volume, né, comprado por recicladores menores, ou seja, recicladores que fazem a moagem, que fazem aglutinação e vendem, né, para um reciclador final, né?
E aqui a gente tem um número importante, né, que é o número das cooperativas, né? Então, o reciclador final, que é aqui o foco da pesquisa, ele comprou, né, num geral, claro, logicamente, os números da estatística apontam isso, né, que as cooperativas acabam representando apenas 10% dessa compra de matéria-prima direta da indústria de reciclagem. Não quer dizer que a cooperativa atue só em 10% do mercado, né? Quer dizer que só 10% do volume é comprado pelo reciclador direto das cooperativas, né? Porque a cooperativa ela acaba tendo que vender volumes para sucateiros, né? Ou volumes para recicladores menores que fazem a moagem e depois colocam no reciclador final, né? Então, esse número aqui nos traz a venda direta da cooperativa para os recicladores, mas a gente entende, né, pelo nosso conhecimento da cadeia, que as cooperativas contribuem muito mais do que esse volume, né, se a gente for considerando que ele é um player que acaba abastecendo outros players que vão sim vender para os recicladores, tá? Aterros ainda aparecem aqui, né? Alguns aterros têm centrais de triagem que colocam na indústria de reciclagem. Catador vendendo direto, né? A granel, plástico solto é muito pouco, mas detectamos um pouco também, né? E a parte aqui direto da fonte geradora, basicamente são grandes redes varejistas, né? São supermercados, né? É quando a indústria de reciclagem consegue comprar diretamente isso, né, das empresas e não passa, por exemplo, por uma empresa de gestão de resíduos, que geralmente faz isso, tá? Vamos lá, vamos continuar, que nós temos bastante conteúdo para desenvolver. Aqui, pessoal, percebo que a gente para de falar de consumo de plástico reciclado e fala de produção, né? Então, percebam aqui que os valores já mudam. Por quê? Porque a diferença do consumo com a produção são as perdas na reciclagem, né? Então, de tudo que foi consumido, né, que foi mais ou menos aqueles 1.500.000 toneladas, a gente tem aqui uma produção de 1.355.000 toneladas, mais ou menos, se a gente somar industrial e pós-consumo. Perfeito? Então, a gente tem ali perdas no processo de reciclagem, e essa é a diferença entre consumo e produção. Bom, como vocês bem sabem, né, logicamente o PET acaba sendo a resina, o material plástico mais reciclado no Brasil, né, atingiu aí quase 400.000 toneladas em 2024, considerando só a reciclagem pós-consumo, e mais 10.000 toneladas de reciclagem aí vindo de aparas industriais, né? Então, o segundo mais reciclado aqui acaba sendo o PAD, né? Isso já aconteceu em outros anos também. O PAD acabou sendo o plástico segundo colocado aí no ranking em termos de volume. Então, um pouquinho mais de 200.000 toneladas, seguido pelo PP, quando a gente for falar mais, né, de pós-consumo, e, logicamente, depois o polietileno de baixa densidade. Percebam aqui que a gente tem as pizzas que nos mostram em percentual, tanto a reciclagem de pós-consumo quanto industrial. Percebo que é bem diferente, né, essa fatia. A gente tem bastante industrial aqui de polietileno de baixa e de PP, né, são bem dominantes aqui no industrial, enquanto no pós-consumo a gente tem aqui o domínio do PET, o PAD aparece mais também, né. Então, é importante a gente perceber isso. E os plásticos de engenharia, que estão aqui em outros tipos, né? Logicamente, também a gente percebe uma reciclagem industrial mais forte, né? Com aí 3, 4 vezes mais volume do que a reciclagem pós-consumo, tá? Aqui, então, fazemos uma outra análise, uma análise muito parecida com a análise que nós fizemos para consumo de produtos plásticos na reciclagem. Aqui é a análise da produção de resina reciclada, considerando o produto que era a origem da reciclagem, né? Então, quanto da produção de reciclado veio de embalagens? Né? E a gente chega que a gente tem uma produção de 884.000 toneladas, né, de resinas recicladas que foram provenientes de embalagens, né? E esse é um número que nós vamos usar, pessoal, para calcular o índice de reciclagem mecânica de embalagens, né? Então, além de ter o índice de reciclagem mecânica geral dos plásticos, a gente também tem o índice de reciclagem de embalagens, né? E é por isso que a gente chega nesse número, tá? E dentro desse número, a gente também chega que dessas 884.000 toneladas, 603.000 foram de embalagens rígidas
e 281 foram de embalagens flexíveis, né? Que também, daí, logicamente, vão servir para a gente fazer os cálculos do índice de reciclagem de embalagens rígidas e flexíveis. Tá? Então, super importante isso. Percebo que dentre os plásticos pós-consumo, né, 8% só da produção faz referência, veio de plásticos de vida longa, né, de plásticos que são bens de consumo duráveis, de peças plásticas, né, que não é nem embalagem e nem descartável. Tá? Então, percebo assim como o mercado de reciclagem tem um alto teor de ser bem cíclico, né? No sentido de que embalagens elas voltam rapidamente para o ciclo de reciclagem e, logicamente, dentro dos sistemas aí de produção em linha com que a gente conhece de economia circular, né? Então, agora a gente traz, de novo, produção, só que colocando as regiões do Brasil e os estados, né? Então, isso aqui é uma fotografia que a gente já tem de bastante tempo, né? Que é uma concentração grande de produção na região sudeste e sul do Brasil, considerando, sim, que a gente está observando já há alguns anos a região nordeste crescendo mais do que o resto, né? Por quê? Porque, de fato, aí a gente percebe uma maior concentração de novas unidades, de investimentos em reciclagem, de novos recicladores, de ampliações de capacidade na região Nordeste, tá? Seja porque tem resíduo disponível, né? Seja porque se entende que a reciclagem tem que aumentar e tem que ser mais local do que concentrada né, em poucos, enfim, em poucas localidades, né? Porque é muito pouco competitivo você ficar transitando com um sucata ou até mesmo com flake ao longo de um país tão grande como o Brasil, né? Então a gente percebe já faz alguns anos que a região Nordeste vem crescendo assim em produção de resina reciclada, tá? Aqui, em termos de produção, a gente traz dados dos segmentos que consomem as resinas recicladas, tá? Então aí a gente percebam que é o mesmo número, né? A gente está falando aqui de 1 milhão, pouco mais de 1 milhão de toneladas de resinas recicladas. Então, alimentos e bebidas aparece em primeiro lugar, muito em função do PET, né? Aqui tem PET e tanto PET para garrafinhas quanto PET para algum, né, para termoformagem, mas também aparecem algumas embalagens, né, secundárias que embalam alimentos para polietilenos, né? Especialmente alguns polietilenos. Mas, é claro, o grande número aqui acaba sendo, logicamente, o PET, a contribuição do PET para esse setor. Alimentos, desculpa, higiene pessoal, cosméticos, limpeza doméstica na segunda posição. E aqui a gente teve até, acho que se não me engano, uma inversão. Acho que construção civil e infraestrutura eram segmentos que eram segundo lugar no ano passado. Então aqui a gente teve mais volume entrando nesse segmento, né? Percebam que é bem legal a gente fazer uma reflexão que antigamente a reciclagem, construção civil e a infraestrutura possivelmente era o segmento que mais consumia, né? Ou um dos que mais consumiam, e agora a gente percebe que são segmentos que basicamente aplicações de embalagens, né? Que estão em primeiro, né? Então a reciclagem ao longo do tempo aqui a gente percebe que a resina reciclada está sendo mais utilizada para produtos de vida curta, né, como embalagens, do que produtos de bens de consumo que duram bastante tempo, né? Então, aqui do top 5, basicamente alimentos, higiene pessoal, cosméticos, limpeza doméstica, agroindústria, também tem bastante embalagem, né? Mas o D e construção civil acabam sendo plásticos de uso mais longo, têxtil também, né? Então é curioso, assim, mas o histórico fala bastante pra gente, né? Quando a gente interpreta os dados, né? Só essa fotografia às vezes não fala muito, né? Tá bom? E aqui então a gente começa a dar os primeiros números para vocês de como a gente vai calcular de fato o índice, e a primeira vez que o índice aparece é aqui, né? Que a gente já apresentou para vocês a produção e agora a gente mostra para vocês a geração. E a gente tem nesse fluxograma simplificado, basicamente,
a primeira vez que a gente olha o índice geral de plásticos, que ficou em 21% em 2024, tá? Considerando o número de geração de 4.823.000 toneladas e a produção de plástico reciclado pós-consumo em torno de 1 milhão, a gente faz, né, dividir um pelo outro e a gente tem o índice, tá? E quando a gente faz o cálculo da geração, de novo, né, aqui tem mais uma exemplificação né, de como a gente calcula isso, aqui está um pouco mais simplificado. A produção de produto plástico, tira a exportação, coloca a importação, tem uma demanda de plásticos, a gente faz, logicamente, isso é bem detalhado para ver quantos plásticos ficam em uso e quantos plásticos de fato são gerados, né, para a gente poder usar no cálculo da geração. Aqui, trazer dados de geração para vocês, né? E aqui fica evidente algumas questões. Dá para ver que essa pizza aqui, né, tá bem diferente. O rateio dessa pizza aqui, em termos percentuais, está bem diferente do rateio de resina reciclada, né? A gente viu lá que o que mais a gente recicla é PET, e aqui PET representa 18% da geração, né? Então, esse é um dos motivos que o índice do PET é mais alto, né? Ele não é o que é mais gerado, mas é o que é mais reciclado, né? Aqui o Portiano de Baixa, com 33% da geração, ele é o mais gerado e ele é, né, dos que são reciclados, ele está ali no meio termo, né? Então por isso que o índice dele é um pouco mais baixo que os demais também, tá? Então a gente gerou 4.822.000 toneladas de plásticos no Brasil em 24, e aqui está esse número por resina, né? E esses são os números que nós vamos colocar no denominador do índice de cada uma das resinas termoplásticas aqui, tá? Aqui então tá os índices gerais, tá? Acho que é legal. Já falamos desse número, né? Que é o índice geral de 21%, que é a produção total de plásticos pós-consumo sobre a geração total. Aqui a gente calcula o índice de recuperação, que em vez de a gente usar a produção, a gente vai usar o consumo de plásticos, que é o número que a gente viu, né, antes da produção. Ou seja, aqui a gente considera as perdas, né, ou seja, aqui a gente não tira as perdas para virar a produção. Então, o índice de recuperação está quase de 25%, tá? E os índices de embalagens, logicamente, são mais altos também, porque tudo que a gente gera, a geração de embalagens é menor do que a geração de produtos plásticos como um todo, né? E com isso, e como a gente produz muito reciclado de embalagens, é natural, né? Ou seja, o denominador é menor, né? E o numerador acaba sendo maior, então por isso esse índice aqui fica maior que o índice geral, né? Então, um índice de embalagens 24,4%. E a recuperação de embalagens, na mesma lógica, que é a recuperação geral, fica em 28,7%. Tá? Aqui nós falamos um pouco antes, né, dos índices por resina. Então, aqui aparece o índice do PET, do PAD, como sendo os maiores, né? O EPS vem logo em seguida, e depois os índices também de plástico de engenharia, que cresceu bastante nesse último ano, tá? Mas também temos alguns índices que são abaixo de 10%, como o PVC, porcentagem de baixa, porque a geração de porcentagem de baixa é muito alta, o PS e o EPS, tá bom? E o PP vem logo depois também né, como quarto colocado aqui em termos de índice. Mas, de novo, né, o PET acaba sendo o mais reciclado em termos de índice, né, em termos de volume, está justificado. Né? Aqui a gente traz uma questão de análise, tá, da evolução, tá, pessoal? Opa, desculpa, me mutei aqui. Desculpa, indo de uma tela para outra, perdão. A análise evolutiva é importante, pessoal, porque às vezes só a fotografia do ano não nos conta toda a história, né? Deixa eu só Desculpa, acho que tinha só para... Pessoal, daí aqui, então, na evolução, eu queria trazer para vocês a ideia de que a gente tem algumas análises para entender desde 2018, né? Percebam aqui na questão o número de empresas recicladoras, né? Se a gente for olhar, o número caiu em 24, né?
Contudo, isso não desconta exatamente o movimento que a gente pode ter observado na indústria, né? A gente está vendo uma indústria que tem menos empresa, mas tem empresas com porte maior, né? Claro, aqui em 20 a gente percebe um efeito de pandemia forte, né? As empresas fechando ou ficando paralisadas, né? Porque aqui são só empresas em operação, e essa é a diferença do que a gente considera aqui empresas em operação, do que se a gente for olhar o número de empresas que existem por CNPJ, por KNAI, vai dar um número muito maior, né? Então aqui a gente considera as empresas que na prática estão operando, tá? Importante perceber que esse número de queda no número de empresas não necessariamente não é uma notícia ruim para o setor, né? Às vezes quantidade e qualidade não medem a mesma questão, tá? A gente acha que as empresas estão caminhando para ter importes maiores, pelo menos é isso que a nossa amostra, em termos dos extratos das empresas, nos mostram, né? A gente tem uma consideração maior de empresas médias do que a gente tinha no passado, e no passado nós tínhamos uma consideração maior de empresas pequenas, né? E então acho que isso justifica um pouco essa questão de queda do número de empresas. Quanto ao faturamento nominal e real, percebam que a indústria vem crescendo bem, sim, né, desde 2018, né, então, em crescimento real, 33%, o faturamento, né, nesse período, considerando também, lógico, que a produção aumentou, né, então, mesmo assim, é um crescimento bem considerável, tá, se a gente for pensar em outros setores, né, nenhum outro setor da indústria talvez tenha crescido nessa magnitude, tá? Empregos diretos, percebam que é uma indústria que mantém um número parecido, né, e percebam que esse número também não faz muito sentido com o que varia o número de empresas, porque as empresas, de novo, variam de seu tamanho, né, e por isso a gente tem aqui uma variação de número de empregos que sim, em 2024 a gente captamos de fato que essa indústria está empregando mais do que empregou aí nos últimos anos, né? Aqui basicamente o dado que a gente mostra para vocês da onde que o reciclador adquiriu o resíduo reciclado, né, o resíduo para reciclar, e a gente percebe aqui que todos os setores quase, né, as fontes de matéria-prima crescem ao longo do tempo, e quem mais cresce acaba sendo aí os sucateiros e recicladores menores ao longo do tempo, né? As cooperativas crescem, mas crescem num ritmo mais baixo, né, de venda direta aos recicladores, tá? Percebam que também o consumo de matéria-prima cresceu, né, em torno de 3,6% ao ano, né? Então, mostrando que a indústria consumiu mais ao longo do tempo, e aqui mostrando quais players, né, o qual elo da cadeia vendeu para os recicladores mais ao longo desse tempo para um total aí do período analisado, tá? Que são aí os nossos 7 anos, né? 7 anos já de histórico desse estudo aplicado. Aqui a gente traz, então, de fato, a produção, né? A produção tanto de pós-consumo quanto industrial e o share de cada um deles. Acho que aqui a grande mensagem é a gente ver como a proporção de industrial, ela cresce, ela não cresce, desculpa, ela decresce ao longo do tempo, né? Muito em função de que as empresas estão colocando menos aparas nos mercados, porque as empresas estão usando as próprias aparas para reciclar, né? Enfim, na modernização de seus maquinários, etc. Ao mesmo tempo, o pós-consumo continua crescendo, né? Em termos de questão sustentável, em termos de a coleta de uma forma gradual e talvez não tão rápido quanto a gente gostaria, também continua crescendo. Então, dois motivos, né? Tanto o industrial reduz quanto o pós-consumo sobe, e por isso o industrial perde participação no total de resina de produção de resina reciclada, né? Então, isso é importante. Percebam que 33,6% de crescimento no período para pós-consumo e estabilidade para a industrial, né? Então, fica bem evidente isso, tá? Acho que eu voltei, né? Não. Ah, não, perfeito. Aqui parece mesmo gráfico de antes, né? Mas aqui é a evolução por resina, né? Eu acho que pegar a voz aqui. Quando eu fico muito tempo falando, acontece isso da voz falhar.
Aqui, então, para o PET, pessoal, percebam, né? Cresce num ritmo menor, porque o volume dele já é maior, né? Então, a gente percebe que tem variações anuais mais fortes para as resinas que mais cresceram, mais se consolidaram ao longo desse tempo, né? Então, o PAD e o PP acabam sendo destaque nesse sentido, né? E o próprio EPS, apesar do mercado de EPS ser menor, né? Também cresceu aí num ritmo forte, assim como também os plásticos de engenharia, né? Crescendo bastante, mas daí também porque a base de comparação era muito baixa, né? Então, por isso a gente pega uma variação de 53% ao ano no período, tá? Perceba aqui que outros tipos, né? Era 4 mil toneladas e vira 15, né? Então, por isso que está esse número grande. E aqui os índices, né? Ao longo do tempo, do período evolutivo, a gente não tem, assim, grandes movimentações. O próprio índice do PET já foi maior, né? Do que 50% e agora está 46%. O PAD fica basicamente constante, com algumas variações ao longo do tempo, mas ao longo dos últimos 7 anos, mais ou menos o índice gira em torno do mesmo número. O projeto de baixa também, o PP também. O PVC acabou perdendo bastante espaço na reciclagem nos últimos anos, como a gente pode ver aqui. O PS, da mesma forma, né, um mercado bem desafiador em termos de índice, percebemos quedas. O EPS, com um trabalho de jurídica reversa, vem desempenhando sempre acima de 25%, né? E outros tipos é bem mutável, né? O mercado aqui é bem varia conforme o ano, conforme a oportunidade, tá? Peço aí perdão pela voz, vamos tentar recuperar. Outros plásticos que a gente pode mostrar aqui. Opa, voltando. Tá. Quando a gente vai aqui para o índice geral, acho que a gente sabe, né, que tivemos anos melhores na reciclagem em termos de índice em 19, 20, 21 e 22, lógico, né, que foi o nosso pico aí de índice, e 23 foi um ano de realmente que os índices corrigiram bastante, e 24 nós conseguimos, né, a indústria em si conseguiu crescer e recuperar um pouco desse espaço perdido de 23. Né? Acho que para embalagens foi bem parecido, tá? Mas esse é o histórico que nós temos desde 2018 de forma ilustrativa para vocês analisarem. A gente colocou esse slide no final, pessoal, para a gente comparar um pouquinho o Brasil frente aos vizinhos, né, latino-americanos. Percebam aqui que a gente tem um México que pelo menos aqui na nossa análise, né, quando a gente fala de poliurefinas e PET, tá? Sem falar dos outros plásticos. Mas nos parece que o México está produzindo muito mais que o Brasil, né? E de fato, né, o México acaba tendo uma produção maior de reciclagem. Aqui a gente coloca algumas razões territoriais, né? A gente entende que o México tem uma população não tão diferente da do Brasil, num espaço bem menor, né? E isso facilita também para ter mais perto e mais disponíveis o resíduo plástico em si, né? E eles acabam produzindo e tem um mercado em cima deles, que é os Estados Unidos, que acabam sendo um mercado que demanda, né, esses produtos de reciclagem. Então a gente entende que até surpreendeu, né, a gente tentar entender por que a reciclagem no México acaba tendo ordem de grandeza tão grande, mas para mostrar também que o Brasil tem, sim, né, uma participação relevante na América do Sul, pelo tamanho e pela quantidade de plástico e reciclo. Mas chama atenção, né, o México parecer com 47% do total reciclado da América Latina, né? Realmente é bem surpreendente. Mas o México e o Brasil juntos aí representam 76% aí desse mercado, né, em volume. Pessoal, aqui eu acho que é uma parte mais tudo que nós conversamos aqui, que eu comentei em cima dos números, é o que a gente traz aqui nesse slide, né, que são os principais insights de 24, né? Acho que foi um ano bem desafiador em termos de competitividade do produto reciclado, né? E isso foi assim um grande gargalo para a reciclagem não conseguir produzir ainda mais,
Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente pode passar. Tem um glossário aqui também, né? Essa apresentação vai ser disponibilizada para todo mundo. E, gente, é isso. Vou recuperar um pouquinho a voz e fico aí disponível para perguntas. Desculpem aí, mas o apresentador aqui tá. Tô ficando velho, pessoal. Daí acontece isso. Tá bom? Obrigado aí. Vamos continuar conversando agora nos próximos minutos. Obrigada, Maurício, pela rica apresentação aí, por ter feito tudo aí sozinho, né? Porque hoje estamos sem outros representantes da Maxiquim, mas, pessoal, assim, né, reforçando até um pouco do que o Maurício trouxe, a cadeia segue em recuperação, né? Uma lenta recuperação. A gente gostaria que ela fosse um pouco mais rápida, mas a ideia é que cada vez mais esse estudo traga insumos para todo mundo poder melhorar e aperfeiçoar como um todo. Então, nós estamos abertos aí para as perguntas. Vou começar pela primeira. Maurício, quando comparamos os índices de reciclagem do Brasil com os da Europa, vemos uma diferença muito significativa? E aí, dentro dessa pergunta tem mais uma, que é: quais são os principais gargalos que dificultam o aumento desses índices aqui no Brasil? Legal, boa pergunta. Eu diria o seguinte, eu não acho que os índices de reciclagem mecânica da Europa estão num patamar muito maior que o do Brasil. Tá? A questão é que a Europa ela compõe índices em reciclagem química e também recuperação energética, né? Então, no fim, o índice deles parece ser muito maior como um todo, né? Mas em termos de reciclagem mecânica, o grande número, né, é bem parecido com o do Brasil, tá? Não é tão diferente assim. Considerando que, né, eu sempre falo isso nas perguntas, né? A reciclagem nasceu aqui e nasceu na Europa de forma totalmente diferente, né? A reciclagem nasceu aqui para ser uma solução de inclusão social, né? Muito antes disso virar um business em função de economia circular, que é o que aconteceu na Europa, né? Recentemente. Então, acho que tem questões culturais e questões de economias diferentes e desenvolvidas ou não, para a gente poder comparar isso. Então, se a gente for pensar que a gente nasceu sem a gente, Brasil, né? E até digamos que os países sul-americanos mais ou menos nasceram, né, dessa mesma forma, a gente pode entender que os nossos índices não ficam muito aquém dos índices da Europa, não. Né? Realmente não nos parece. Até a gente pode trazer depois os últimos números lá do Plastics Europe, que eu acho que, se não me engano, são índices da ordem de 25% de reciclagem mecânica da Europa como um todo, né? A gente já chegou a isso há 2 anos atrás, era 25 também. Agora está num momento que desafiador, mas isso é muito legal falar, tá? Os índices de reciclagem mecânica da Europa em 2023, que é o último disponível, caiu bastante também, tá? Muito em função da falta de competitividade do reciclado. Porque tanto aqui como na Europa, e aqui mais ainda que na Europa, a cadeia de reciclagem ela tem um custo, ela tem um valor para ela acontecer, né? E esse valor, muitas vezes, ele é maior quando a gente entende que esse valor tem que ser pago para a indústria de reciclagem, e a indústria de reciclagem tem que ter uma margem em cima desse valor. E quando a resina virgem acaba tendo um valor abaixo disso, dificilmente você consegue competir. E você não consegue baixar custo de matéria-prima, porque, de novo, a cadeia de reciclagem tem um valor para acontecer. Né? Então, o fato de 2023 ser um ano de retração do volume reciclado e de índice não é uma coisa exclusiva do Brasil. Tá? A Europa e Estados Unidos caíram o índice em 23 em função disso. Tá? E a segunda pergunta, eu não lembro. Vamos lá, que eu te relembro. Quais são os principais gargalos que dificultam o aumento dos índices de reciclagem aqui no Brasil? Pessoal, isso é uma pergunta recorrente também, excelente pergunta. Eu acho que é uma soma de fatores, né? Não logicamente, são os principais gargalos mesmo, né? Eu acho que a gente tem tanto a questão de a gente ter um mercado demandante mais bem desenvolvido, né, em aplicações de alto desempenho, em aplicações de reciclado que sejam mais inovadoras e que valorizem o produto reciclado, porque essa valorização consegue puxar esse valor ao longo de toda a cadeia e consegue pagar
a conta para a reciclagem acontecer, que eu mencionei antes, né? Assim como também a gente tem que conseguir fazer as sucatas, né, o resíduo plástico, chegar de uma maneira mais competitiva nas indústrias de reciclagem, né? E não quero dizer com isso que as cooperativas estão cobrando muito para triar material. Não, 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 de maneira alguma é isso. O que a gente está dizendo aqui é que essa cadeia é muito onerosa, existem muitos elos nessa cadeia e isso acaba fazendo a cadeia ficar pouco competitiva, né? Porque a sucata não consegue chegar num valor comercial para o reciclador a ponto dele conseguir operar e conseguir crescer, e conseguir investir, e conseguir continuar crescendo e se remunerar a partir disso, né? Logicamente que não é só o reciclador aqui que está passando por um período ruim, né? Porque isso é uma coisa que afeta todos os elos da cadeia, inclusive o elo de triagem e separação, né? Então eu acho que é uma composição tanto do início da cadeia, o gargalo, quanto do final da cadeia, tá? Tanto na coleta e separação, quanto no mercado final. E eu acho que enquanto a gente não tiver um equilíbrio melhor dessas, né, dessas duas pontas da cadeia, o meio não vai funcionar tão bem, vai ser sempre desajustado, tá? Legal, obrigada aí, Maurício. Reforçando que todas as perguntas devem ser feitas pelo chat, tá, pessoal? Vamos para a próxima. De qual tipo de resíduo pós-consumo PVC estamos falando? A gente pode detalhar, não, a apresentação aqui ela não contempla exatamente esse nível de detalhe, mas a pergunta é que tipo de resíduo de PVC? Isso, acho que pode dar alguns exemplos de PVC pós-consumo que entra na cadeia de reciclagem, Maurício, por favor. Ah, sim. Olha, que eu lembro de cabeça, depois a gente pode depurar isso, né? Mas é muito resíduo de construção civil, né? Basicamente tem bastante. Questão de esquadrias, tubos, conexões, né? Restos de construção civil, acho que é um dos principais que a gente encontra. Alguma coisa de mangueiras. A gente pode depurar isso sem nenhum problema, tá? Assim, de cabeça, esses são os exemplos que eu tenho aqui de, de cabeça mesmo, assim, para dar prontamente. Mas a gente pode procurar e responder isso com maior propriedade dentro do que a gente tem de informação, né? Logicamente, se isso for importante, a gente pode depurar, não tem nenhum problema. Legal, vamos para a próxima. Como foi ajustada a metodologia para igualar a linha de base e suposições ao comparar o índice brasileiro com as outras economias da América Latina? Por exemplo, o cálculo da quantidade de plásticos em uso. Bom, assim, quanto à metodologia de comparação de índices dos outros países aqui da América do Sul, a gente não tem qualquer, assim, como é que eu vou te dizer, autonomia para validar ou desvalidar, né, se eles usaram a mesma metodologia de geração que a gente, tá? A gente usou a mesma metodologia de geração que a Europa usa, totalmente alinhado. Inclusive, a gente incorporou os dados de vida longa e vida média na metodologia de geração antes mesmo da própria Europa fazer isso. E a Europa depois, parece mentira, parece até que copiaram da gente, mas eles fizeram os ajustes exatamente como a gente fez, né? Que se percebeu que os plásticos de vida longa e vida média, sim, tinham, né, tinham uma participação a ser considerada nos cálculos de índices oficiais. E a gente fez essas considerações na geração, né? Agora, como os países sul-americanos lidam com isso, infelizmente a gente não chegamos nesse nível de profundidade. A gente pega o que é dado oficial desses países e traz aqui, né? Mas por isso também aqui, gente, a gente não trouxe índice mesmo, né? A gente quis comparar volume. E aqui a gente traz volume de reciclado porque é o mais comparável, tá? Os índices a gente não traz aqui para vocês justamente para não ter esse mesmo tipo de confusão, né? Mas a pergunta é super válida, tá? Eu acho que muitos países acabam tendo metodologias um pouco diferentes para isso. O próprio Estados Unidos faz uma metodologia bem diferente. Ele é tanto que o índice lá é o índice de embalagens, não é índice de plásticos como um todo, né? Então isso tem que ser bem ponderado para a gente comparar maçã com maçã, né? Então, uma pergunta bem válida. Legal. Vou passar aqui para nossa última pergunta, em benefício aí do tempo de todos, para a gente não passar nada. Em termos das cooperativas, como elas podem aumentar os resíduos plásticos com mais qualidade e quantidade?
Boa. Eu acho isso uma pergunta assim, que foge um pouco do escopo do estudo, né? Mas eu posso responder com o que a gente tem aqui na Maxkin de percepções, né? A gente entende, e pelo que a gente tem de experiência de conversar com recicladores, as cooperativas triam super bem resíduo, desde que elas sejam, entre aspas, treinadas para o resíduo que o reciclador parceiro precisa, né? Muitas vezes precisa de um certo treinamento e muitas vezes as cooperativas precisam também de algum apoio no sentido de que elas acabam criando um volume baixo perto do que um reciclador de médio porte precisa comprar, né? Então a gente vê hoje várias iniciativas de cooperativas se montando redes de cooperativas, né? Que eles chamam de cabeça de redes, ou seja, você faz o comercial de várias cooperativas centralizado num lugar só, né? Isso facilita para elas conseguirem vender direto para a indústria de reciclagem, né? Em termos gerais, tá? A gente vê vários recicladores procurando trabalhar mais com cooperativas, né? Porque para eles é melhor, né? Eles conseguem um resíduo muito bem triado, pagando um preço que eles consideram mais justo do que comprar de um atravessador e contribuindo para a cadeia diretamente, né? Com a cooperativa, né? Em vez de passar por uma empresa que está fazendo essa gestão de resíduo, aumentando o volume e fazendo a logística, né? Eu acho que é um desafio muito grande, eu acho que não tem uma fórmula mágica para isso acontecer, mas eu acho que uma das questões também importantes é a questão logística, né? As cooperativas perdem muita competitividade na questão logística e não é todos os recicladores que têm isso de ir buscar material, né? Então, tem algumas questões assim que são desafios que eu acho que em algum momento têm que ser endereçados, tá? São muitos elos que a gente precisa olhar para cada um deles para entender como que funciona os melhores desenvolvimentos, as melhores Ah, capacitações e aproveitamento. isso, vamos encerrar. Eu não sei se tem mais perguntas, Bia, mas eu queria fazer um convite. Eu não falei antes que eu estava sem voz. Vocês já viram que eu já me recuperei um pouquinho, né? É só ficar um minutinho sem falar que volta. Aqui está mostrando na tela, pessoal, o Recicladata, né? E eu sei que aqui na nossa reunião deve ter muita gente que são recicladores, que contribuíram com informação para o estudo, né? Que participaram da nossa pesquisa, responderam o questionário e, assim, nós criamos a partir deste ano e o ano que vem a gente vai realmente disseminar isso no mercado muito mais, o Recicladata, né? Que é onde as empresas que derem informação conseguem olhar a sua própria informação, né, pelo Recicladata, né? Logicamente, isso só está disponível para as empresas que contribuíram com informação para a gente e que podem, o ano que vem, atualizar os seus próprios dados, olhar os seus dados antigos e olhar os dados novos por essa plataforma. Então, quem é reciclador e quiser já olhar como é que funciona, tá bem legal essa plataforma. É exclusiva, é feita para vocês, para ajudar vocês e para ajudar a gente a ter os dados cada vez mais confiáveis, né, do mercado. Olhe o QR Code, dá uma olhada, porque vocês vão se interessar e vai ser útil para vocês, de verdade, né? Então fica o convite aqui. Olha, Maurício, estamos alinhados, porque eu ia falar exatamente isso, né? Para contar um pouquinho sobre o Recicladata. Então, pessoal, fica aí o convite. E aí, para o ano que vem também, todo mundo poder contribuir que está aqui com os dados. E a ideia é a gente conseguir manter um histórico para cada vez mais aperfeiçoar esse estudo, porque ele é um estudo para a cadeia, né? Então, é a gente entender e a gente poder evidenciar, poder mostrar todos os pontos aí positivos. E aí, Maurício, queria agora passar para as suas últimas palavras, um fechamento, e depois eu volto também para poder encerrar aqui o nosso webinar. Perfeito. Pessoal, acho que o fechamento, assim, de novo, tá? Assim, os grandes, o que a gente tem que sair daqui é que a gente conseguiu melhorar em termos de volume reciclado 2024 na comparação com 23, né? Até a gente poderia até ter crescido mais os índices, porque a produção de reciclado até cresceu bem. O problema é que a geração também cresceu, né? E isso fez nosso índice não crescer tanto assim, né? Então a gente recuperou uma pequena parte, tá? A gente sabe que 2020, 2025 também está sendo um ano difícil, né? A gente não sabe como é que vai se comportar os indicadores, mas vocês
quem está assistindo a gente e é da cadeia sabe que está um ano, né, de novo, mais desafios pela frente, né? Eu acho que essa é a grande mensagem aqui, né? É que a gente tem aí mais um tempo, né, de um mercado desacelerado em termos de crescimento, mas que existe muito valor nesse mercado, né? Então a gente percebe ali os investimentos sendo feitos, o Brasil está pronto para reciclar mais. Eu acho que tem uma questão grande de legislação que a gente aguarda algumas definições também, e essas legislações devem ser um driver para o futuro dessa cadeia, pelo menos até a gente não perceber uma inversão, né, desse ciclo petroquímico de preços mais baixos. Então, acho que essas são as grandes mensagens, a gente fala bastante disso e acho que os números que a gente está trazendo aqui do estudo corroboram, né, enfim, essa diretriz de onde estamos e para onde vamos, tá? E ficamos em contato, pessoal, assim, acho que vocês nos conhecem o movimento, a gente está à disposição para conversar mais, é só entrar em contato que a gente consegue trocar aí boas ideias e ir caminhando juntos aí para o crescimento desse mercado cada vez mais. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Bom, queria agradecer em nome aí do Movimento Plástico Transforma, primeiro a Maxiquim, por estar de novo mais um ano com a gente, tanto aqui no webinar quanto na realização da pesquisa, e agradecer também a presença de todos vocês. Esse estudo, pessoal, é para a cadeia como um todo, então nós também estamos à disposição. Muito obrigada a todos e uma ótima tarde.